quando eu vou fritar, eu sempre procuro deixar menos do que mais. Né? Todo o trabalho que eu faço, eu procuro evitar, até por causa de tempo, de custo, de uma série de coisas, eu procuro evitar que use muito o sistema no final. Então, o que eu puder fazer para ajudar na parte durante a fotografia, melhor. Tá? Então, estou aqui, fritei meu hambúrguer, né? Tá tudo aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar o nosso lanche. Dá tempo para a gente fazer aqui? Dá. Tá? Quer que eu ligue? Aqui, para mim. Eu vou fritar isso aqui só para vocês terem uma ideia de como que ficaria. Vou colocar um pouquinho de óleo. Óleo normal de fritura é o que eu uso, tá? Normalmente, não tem nada de diferente. Aí você vai aquecer, vou aumentar um pouquinho aqui, Léo. Você vai aquecer o óleo. Lembra que eu falei para vocês dos ingredientes, né? Lógico que aqui eu cortei tudo isso, preparei todo esse material muito antes. Então, se vocês olharem, nossos alfaces aqui já estão mais murchinhos, né? Então, eu gosto de cortar, fazer tudo isso na hora que eu for fazer. Tá? Uma outra coisa, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Nem sempre o cliente acompanha o trabalho, né? Ele não vai estar ali o tempo todo. Porém, se ele estiver junto, estiver acompanhando, se ele vê que você tem uma organização na hora de montar as suas coisas, faz uma diferença enorme, cria uma confiança maior, eu acredito. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com as coisas organizadas, pelo menos no começo. E depois, durante o tempo que você está fazendo, acaba tendo uma baguncinha normal. Né? Então, nós já estamos aqui com o nosso olhinho. Vou mostrar para vocês. Por que eu falo do papel filme? Tá? Porque ele facilita na hora de você tirar ali e não fica grudando. Você dá mais uma moldadinha nele. Sem pressa, tá, gente? Para fazer alimento realmente é uma arte. Então, você tem que ir com calma. Frita devagar. Às vezes o Léo fala, vamos, corre que a gente tem mais 20 lanches para fazer. Tudo bem, eu não vou fazer 20 lanches em 5 minutos. Então, eu tenho um tempo para fazer isso. Vou ficar preocupada com isso, porém, nós temos que ter um tempo para cada situação. Eu vou colocar isso no lanche, né, no pão. Lembrando que sempre eu vou dar ênfase no produto que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar ele mais fora do pão do que dentro, tá? Ok. Uma outra dica que eu posso fazer, ele está dentro, aqui na parte da frente ele está mais para fora, porém aqui na lateral ele poderia estar um pouquinho mais, né, aparecer um pouquinho mais. Isso pode ser o tamanho do hambúrguer, que você pode fazer maior ou menor, ou, né, vamos lá. Você vem aqui, corta ele um pouco mais que a metade. E você faz uma abertura atrás. Quando você fizer essa abertura, e aí você vai dosando, se está legal, se está dentro, se está fora, entendeu? E apenas abrindo ele, você conseguiu ter um volume a mais aqui em volta, certo? Está aqui, e aí o que nós vamos colocar mais no nosso lanche? O queijo, né? O queijo, normalmente, eu gosto de trabalhar com esse, que já é o formatinho que normalmente se usa nos sanduíches, né? Eu vou colocar o queijo de uma forma que eu não esconda o meu produto. Ele tem que existir, ele faz parte do sanduíche, porém, ele não vai esconder o meu produto. Ele vai ficar parte dentro, parte fora. E aí você pode escolher se você vai ter um lado ou se você vai ter 2 lados que você vai estar querendo aparecer seu queijo. Então, derretemos o nosso queijo. Aí nós vamos colocar o quê? Tomate. Sempre cortar o tomate fininho, procurar cortar ele de forma igual, né? Para que a hora que você colocar, não escondendo o produto, não escondendo o queijo, para que você mostre quais são os ingredientes que você está usando. Lembrando que esse tomate eu estaria cortando ele na hora, para que ele tivesse com, né, a textura, o frescor totalmente diferente. Depois disso, pepino. Você pode comprar o picles pronto, ou você pode aquecer a água e deixar ele
um período dentro dessa água quente. Então ele vai ficar mais molinho, você consegue moldar um pouco mais e não dá o aspecto de cru, né? E sim que você consegue. Aí eu coloco quantos eu quiser, se eu quiser 1, se eu quiser 2, sempre deixando um pouquinho mais para fora. Aí eu venho com o alface, que também tem que estar fresco, bonitinho. Você pode estar trabalhando com o alface cortado, você pode estar trabalhando com o alface inteiro. Quando você estiver trabalhando com o alface inteiro, você pode cortar ele os pedacinhos e com o palitinho você vai segurando ele para que ele não se movimente, tá? Então, o meu lanche, eu estou preocupada com a frente do meu lanche, porém, eu posso estar pegando algumas coisas na lateral também. Sempre deixando todos os ingredientes aparecer. Claro que aqui nesse pedaço acaba ficando o quê? Um buraco, né? Que eu posso moldar de que forma? Com tomate, né? Posso cortar o tomate e colocar ele para preencher aqui. Eu posso colocar um pedaço do hambúrguer, entendeu? Só para que a hora que eu colocar o pão, ele não fique totalmente tombado, tá? Então você vai fazendo um preenchimento aqui atrás. Depois disso eu venho e coloco a cebola pedacinho por pedacinho. Onde mais você acha que seria interessante colocar? Aí você vai moldando aqui. Ok. Pronto. O que falta fazer? Falta a gente tampar o nosso lanche. Porém, eu espero que... Pode tampar ele. Posso tampar aqui? Isso. Então, o que eu Quando vou você fazer? vai tampando, Cris, a gente tem uma pergunta aqui da plateia. Vamos lá. Cris, o uso de espátulas para colocar esses tipos, a cebola ali, é aconselhável? Para você estar aplicando? Isso. Eu vou ser sincero para você, tem muita gente que trabalha com luvas, né? Eu acho que perde um pouquinho a sensibilidade. Você pode colocar com a espátula, também pode ser feito. Você pode colocar com uma pinça, né? Então você vem, coloca e vai acertando com a pinça. Normalmente eu faço isso quando eu coloco lá e eu começo a ter o visual, né, da fotografia, aí eu venho e vou moldando ele com a própria pinça. Mas você pode estar usando a espátula sim, tá? Só lembrando que você não precisa ter o cuidado de higiene com esse lanche, porque não é para ninguém comer, né? Até porque tem palitinho lá dentro, tem um monte de coisa. Então ela não precisa tomar esse cuidado de higiene junto ao lanche. Ok? Pronto. Pode colocar o produtinho também, a mostarda. Mostarda? Então vou mostrar para vocês como que eu faço aqui. 2 seringas, você coloca mostarda, ketchup, né? E aí você vem, faz um teste antes, tá? Porque às vezes você acaba, olha lá, vem bem devagarinho e aplica em alguns pontos do seu lanche, né? Tanto a mostarda ok. Eu acho que está. Vamos dar uma pronto. virada para a câmera. Lógico que nós podemos, né, ter um alface mais fresquinho, tudo. Quando eu estou montando, existe uma preocupação muito grande, tá? Que esse produto esteja bem montadinho, bem bacana. Uma outra dica que eu dou, gente, que principalmente que as pessoas observam isso, quando você está lidando com alimento, procura estar sempre sem anéis, sem coisas, né, que acaba te atrapalhando. Esmalte neutro é muito legal também, porque aí não chama mais atenção conforme você está fazendo, movimentando. Então, são alguns truquezinhos aí.